Olá, catequizandos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso 17º encontro. Jesus ressuscitou. Iniciemos nosso encontro mergulhando nossa mão na água que recorda o nosso batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos acender a vela, sinal da vida nova que Cristo nos traz com a sua ressurreição. Oração inicial. Jesus, tu caminhas conosco nas estradas da vida. Pedimos que sempre abras os nossos olhos e faça o nosso coração arder quando lermos teu evangelho. Ensina-nos o caminho a seguir. Amém. Depois de terem visto a morte de Jesus na cruz, muitos dos seus seguidores saíram da cidade de Jerusalém, onde tudo acontecera. Estavam todos decepcionados e muito tristes, mas na estrada, 2 deles tiveram uma surpresa. Então vamos ler ali Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao 33. Achem na Bíblia de vocês, vamos ler juntos. Os discípulos de Emaús. Nesse mesmo dia, eis que 2 discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como embaraçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: será você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias? Ele perguntou: que coisas? Responderam-lhe: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras diante de Deus e diante do todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel. Mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que havia tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Então eles lhe disse: ó insensatos e lentos de coração, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia respeito a ele em todas as escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo, para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante, mas eles insistiram: fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém, e aí encontraram reunidos os 11 e seus companheiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Então, a primeira tarefinha que eu quero que vocês façam nessa semana é ler de novo essa passagem da Bíblia, leiam tudo de novo e cada um destaca uma palavra, uma expressão, uma frase, uma partezinha ali que vocês acharam que mais chamou a atenção de vocês, tá? Só isso, não vou dar perguntas hoje. Só essas partezinhas ali, leiam de novo a Bíblia e o que mais chamou a atenção nessa passagem da Bíblia que a gente leu ali, vocês me mandem pra mim, a primeira tarefa. Então vamos refletir um pouco. Jesus foi crucificado. 3 dias depois, ele retorna, ele ressuscita. Olha que maravilha, né? Tudo que ele sofreu. Mas ele ressuscita, ele volta diferente. Ele não volta como um fantasma, né? Porque ele morreu. Nossa, ele vai voltar como um fantasma, que não existe isso, né, pessoal? Isso é coisas de cinema só. Não vai voltar que nem aquela borrão branco, assim, aquela alma. Não, ele volta como a gente. Mas vamos entender assim, ó. Deus tinha metade santo, metade Deus, que ele era filho de Deus, e metade humano. Essa metade humana, os poderosos daquela época, né? Os governantes mandaram matar. Ele perdeu isso, ele morreu. Como humano, a parte humana dele morreu. Mas ele ficou a parte toda dele, Deus. Que aí que ele tomou ele pegou aquela parte humana e voltou diferente. Ele voltou com toda a glória de ser um Deus. Então ele veio, ele fez uma ceia com seus discípulos para mostrar para ele que ele estava igual, só que diferente. Diferente como? Porque agora ele podia vir e ir e voltar da forma como ele quisesse. É que nem diz agora, né? Jesus está no meio de nós. Jesus pode voltar, pode estar no meio de nós na forma de um jardineiro, na forma de uma criança, na forma de um pai, de uma mãe, de um filho, na forma de um professor, na forma de um cozinheiro, na forma de um mendigo. Enfim, a gente não sabe, mas ele está no meio de nós. Que está escrito na Bíblia. Que ele volta agora, por causa que ele volta com as suas divindades agora de Deus. E quando os seus seguidores, os seus discípulos viram que porque a gente tem essa fé que Deus ressuscitou pelo testemunho dos seus seguidores, dos seus discípulos, né? A gente tem essa fé que passou de geração em geração. E eles tiveram a sorte de conhecer Jesus pessoalmente, né? A gente tem só pelas palavras de conhecer Jesus. E eles tiveram essa sorte. Só que muitos deles, a grande maioria, morreu. Morreu por esse testemunho, testemunharem as obras de que Jesus fez e a sua ressuscitação. E eles sofreram, foram torturados e morreram. Só que eles preferiram morrer, do que negar Jesus. Eles disseram, não, eu não vou deixar de dizer o que Jesus fez, o que aconteceu com Jesus. Eu prefiro morrer. Quantos de nós faríamos hoje isso? Nem muito pouco, né? A gente não faria. A gente nega Jesus quantas vezes, como durante a vida? Quando a gente faz ao contrário que Jesus pede pra nós, né? Que Jesus pede o quê? Solidariedade, amor, justiça, amor ao próximo. E aí quando a gente não faz isso, a gente tá negando Jesus também. A gente não tá fazendo como os discípulos fizeram, que preferiam a morte do que negar Jesus. Não ter vergonha de Jesus. Por exemplo, um simples exemplo. Quando eu passo na frente de qualquer igreja, seja ela pequenininha, seja ela grande, que nem a Matriz São Roque, enfim, qualquer igreja, eu faço o sinal da cruz. Quando eu era mais nova, eu tinha vergonha de fazer. Eu fazia escondidinho, porque eu pensava, o que os outros vão pensar que eu tô fazendo o sinal da cruz? Nossa, que bobo isso, né? Não tem que ter vergonha de fazer o sinal da cruz, não tem que ter vergonha de ter Jesus na sua vida. E aí é essas coisinhas que a gente tem que perceber, que a gente não pode ter vergonha de assumir Jesus. Sempre. Assumindo como? Não é. Isso é uma coisa de cada um, fazer o sinal da cruz na frente de uma igreja. Mas ajudando ao próximo, tendo compaixão, tendo amor, tendo caráter. Isso aí é sempre dizer sim. Eu testemunho a Jesus e continuo de geração em geração onde ele existiu. Que ele existiu, quer dizer.
É assim que a gente vai continuar o que os discípulos começaram lá, que eles não negaram Jesus, que aí foram torturados por dizer que Jesus ressuscitou, foram mortos, mas eles preferiram, não, eu vou preferir morrer, mas eu vou continuar dizendo o que Jesus fez e o que aconteceu com ele. Então, para nossa vida, o que a gente leva disso, pessoal? Que Jesus morreu, todo aquele sofrimento que ele teve, ele ressuscitou, que a gente tem sempre uma saída na nossa vida, sempre tem uma saída, sempre tem uma solução. Claro, a Deus ressuscitou da morte, a gente não consegue isso porque a gente não é Deus, a gente não tem metade Deus, metade humano, a gente é humano, pronto. Ele não, ele era filho de Deus, ele era Deus também. Então e aí Deus mostra com isso, Jesus mostra com isso que a gente sempre tem solução para tudo na vida, sempre, tudo. É só acreditar. E se não foi solucionado é porque era para ser daquele jeito, porque Deus sabe, que Jesus sabe o que é melhor para nós. E a gente tem que confiar, acreditar. E esperar, que sempre vai ter. Porque pode ser que Jesus apareça uma versão mais que a gente nem imagina. Ajuda e vai embora. Ele sempre vai fazer isso. Ou ele usa alguém assim para, vai lá e ajuda. Ele sempre dá um jeitinho. Mas nós temos que acreditar. E nós temos que também ser essa ponte entre Jesus e os humanos. A gente tem que ser essa ponte. Onde Jesus nos usa para fazer o bem. Nos usa para levar o bem. Para levar conforto às pessoas. Aos nossos irmãos, né? Que aqui a gente se ajuda entre todos e Jesus nos ajuda lá de cima ou aonde ele estiver, nos ajuda nos dá força para continuar, né? Então, vamos para a nossa oração final. Senhor Jesus, foste ao encontro daqueles discípulos que caminhavam tristes e desanimados. Tu estás muito perto de nós, sempre pronto a nos animar, sempre disposto a mostrar que nunca caminhamos sozinhos. Por isso, mais uma vez te pedimos, fica conosco, Senhor. Amém. Aí a segunda atividade que eu quero para vocês é perguntar para 2 pessoas da família ou alguém que vocês queiram perguntar para 2 pessoas. O que você entende por ressurreição? O que você entende por ressurreição? Perguntar para 2 pessoas, duas respostas aí, o que entende por ressurreição. Vamos rezar um Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, pessoal. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos juntos com o amor de Deus e Jesus. Até o próximo encontro.